Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai encerrar aí o que a gente chama de intervalo democrático, né? Esse período aí entre duas ditaduras que o Brasil passou. E na aula de hoje a gente vai falar sobre os governos do Jânio Quadros e do João Goulart. Vamos seguir, que a gente tem bastante coisa para falar, muita peculiaridade, né? Principalmente aí no governo do Jânio. E vamos começar nossa aula. E nas eleições de 1960, os três principais candidatos foram o Henrique Lott, o Jânio Quadros e o Adhemar de Barros. E nessas três candidaturas se falou muito do governo anterior, né, do governo JK. O crescimento e as obras do governo do Juscelino Kubitschek foram alvos de suspeitas e investigações por corrupção. Então, essas suspeitas estiveram presentes nos discursos dos candidatos, né? Então, porque eles queriam, claro, que questionar, né, o que aconteceu no governo, a questão do aumento da dívida externa, todos os problemas econômicos que o Brasil herdou aí desse momento e até dos anteriores. Então, foi com certeza uma coisa muito debatida. Então, entre essas candidaturas, né, vai se destacar a do Jânio, que foi eleito, né, apoiado aí pela UDN, que alegou que varreria a corrupção do Brasil. Por isso que a gente sempre vê, né, a vassourinha ali ligada ao discurso, ao governo do Jânio Quadros. E você, falei muito em sala, mostrei a musiquinha e vou deixar a musiquinha aqui para vocês também, para vocês ficarem com ela na cabeça, tá bom? Vou tentar gravar aqui nesse slide, vai ser rapidinho, já passo para o outro. Vassourinha, dá-lhe a bandalheira, é cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza que o Brasil moralizado. Colega, meu irmão, vassoura conterrâneo, vamos vencer com Jânio. E espero que vocês não matem a professora por ela ter colocado a marchinha aí na cabeça de vocês. Vocês sabem que eu me amarro nas musiquinhas de campanha, né? Bom, o início do governo Jânio é marcado por essa chamada herança maldita de JK, que foi o crescimento da dívida externa. Então, apesar do clima de otimismo no Brasil no governo do Juscelino, os gastos para sustentar esse crescimento resultaram, né, desse aumento da dívida externa, da inflação. Então, as denúncias de corrupção, né, também pairavam aí sobre o governo, principalmente por conta da construção de Brasília. Então, para renegociar essa dívida, o FMI exigiria do governo cortes de gastos que afetariam aí, né, a população. Afetaria o reajuste diretamente, né, o reajuste do salário mínimo, as obras públicas e infraestrutura e os serviços básicos. Então, foi explorando essas dificuldades do governo do Juscelino que o Jânio Quadros ele é eleito presidente da República. Né? Então ele tem esse discurso popular de varrer a corrupção, né? Tem aí todo esse símbolo da vassourinha, né? Toda essa música aí atrelada a um governo que iria olhar, né, para a população, que não ia se entregar a corrupções e tudo mais. Ele, com esse discurso popular, toma medidas impopulares. Na verdade, o Jânio ele assume aí algumas medidas conservadoras para se aproximar, né, do eleitorado cristão e passa a tomar uma série de medidas que, na verdade, não aproxima, né? As pessoas passam a questionar a emergência, né, dessas decisões. Então, o Jânio ele proíbe beijos em público, rinhas de galo, o uso de biquíni nas praias, o uso de maiôs nos desfiles de Miss. Então, essas medidas elas geram ainda mais críticas pela irrelevância, né? Que presidente do país vai se preocupar com essas medidas, né, com tantos problemas para se resolver durante o seu governo? Já no plano externo, visando aí demonstrar uma independência em relação aos Estados Unidos e para gerar novos investimentos, empregos e arrecadação, o governo ele busca novos parceiros comerciais, né, para os seus produtos industrializados, como a China
Cuba e algumas províncias ainda portuguesas da África, né, como Angola e Moçambique. A essa política, né, que o Jânio Quadros assume, ela é chamada, dá-se o nome, né, a essa política de política externa independente, né, por se afastar da dependência dos Estados Unidos, né, nesse cenário de Guerra Fria. Na verdade, o Jânio ele não queria nem estar associado, né, muito aos Estados Unidos e nem, obviamente, não tomar uma postura também próxima ao socialismo, não. Mas não foi assim que boa parte do seu eleitorado entendeu. Então, o fato dele se aproximar de alguns países gerou, assim, uma impopularidade ainda maior. Essas medidas, né, desagradaram muito quem? Os militares, lideranças políticas mais conservadoras que o apoiaram na campanha, no início de governo, e aí o Jânio acaba isolando-se politicamente. No próximo slide a gente vai ver mais uma medida aí que deixou a situação do Jânio bastante complicada. Então, vocês já perceberam que por defender a aproximação com a China, com Cuba, com outros países que não os Estados Unidos, o Jânio ele passou a ser acusado de simpatia ao comunismo, né? Na verdade, ele queria essa independência dos Estados Unidos. Então, ele se aproxima, né, como eu já falei, da China, ele condecora, né, o ministro de Indústria e Comércio de Cuba, o Che Guevara, com a Ordem Cruzeiro do Sul, tá? E ele reestabelece as relações diplomáticas com a União Soviética. Então, isso aí causa aí um temor muito grande de parte do seu eleitorado, das elites conservadoras, né, e dos militares e tudo mais. E vamos entender aí o porquê dessa foto. Por que essa condecoração? Na verdade, o Jânio ele aceita a extradição, né, de padres cubanos que saem lá de Cuba por estarem contrários ao regime cubano, e o Jânio aceita a vinda desses padres para o Brasil. Então, acreditando que ele estava recebendo padres, pensando nessa questão religiosa, né, e até um pouco conservadora, ele estava achando que estava abafando, mas na verdade foi a gota d'água, né, de crítica e de isolamento político também consequente dessa ação. Então, com um pouco mais de 6 meses de mandato presidencial, o Jânio renuncia em 25 de agosto, né, alegando conspiração contra o seu governo. Ele alega que ele não estava conseguindo governar por conta de forças ocultas que estavam, né, o impedindo. Então, na verdade, ele tomou essa atitude acreditando, ele até em entrevistas posteriores já falou isso, que teria alguma reação da população, mas a impopularidade dele estava tão grande que ninguém se mobilizou pela sua renúncia. Deveria assumir a presidência o vice dele, né, o João Goulart. Só que o vice dele estava em viagem diplomática. Gente, só para relembrar vocês, o João Goulart, ele foi eleito vice do Jânio Quadros, mas nesse período a eleição de presidente era uma e para vice era outra. Então não entrava a chapa do presidente eleito. Tinha a votação para presidente e a votação para vice. O João Goulart, ele não era da mesma chapa do Jânio Quadros, mas ele era o vice dele porque foi eleito como vice, tá? Só para vocês lembrarem aí do que conversamos em aula. Mas na ocasião aí da renúncia, o João Goulart, ele estava em viagem diplomática à China. Então, pela sua ligação com o movimento sindical, ele já era visto com desconfiança por parte das elites conservadoras e pelos militares também, né? Eles identificavam ali no Jango uma ameaça comunista. Então, por isso, eles tentaram impedir a sua posse, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Por sua associação aí com o movimento sindical, as elites conservadoras e os militares já olhavam com desconfiança para o Jango. Tendo a renúncia acontecido, ele ainda estava aonde? Na China. Isso ainda se tornou, né, um problema muito maior. Então, os militares, eles tentaram impedir a volta do João Goulart para o Brasil. Mas a reação dos aliados do Jango foi rápida. Lá no Rio Grande do Sul, o então governador, né, Leonel Brizola, e cunhado do Jango, ele inicia uma campanha exigindo o cumprimento da Constituição. Afinal, se o presidente renunciasse, o vice teria que assumir, certo? Então, chamada de campanha da legalidade, a operação ela ganha logo o apoio de vários outros setores políticos e sociais, né, em todo o Brasil.
Mas diante da pressão de ambos os lados, né, das pressões, tanto por parte do Exército, que não queria a volta do João Goulart, e quanto da campanha da legalidade, o Congresso vota uma proposta para encerrar essa crise. Ele limita o poder do presidente e instaura, assim, um regime parlamentarista. Sei que muitos se assustaram quando falei disso na aula, né? Mas o regime parlamentarista contaria com o primeiro-ministro, que seria o Tancredo Neves, né? As lideranças políticas e militares indicaram o Tancredo para o cargo de primeiro-ministro e o João Goulart aceitou esse nome para primeiro-ministro. Assim, o Jango volta ao Brasil e assume a presidência num regime parlamentarista. João Goulart se torna, assim, então, um presidente sem poder para governar. O acordo que garantiu a posse, né, do João Goulart como presidente da República previu a realização de uma consulta popular em 1965 para definir a permanência do parlamentarismo no Brasil. Então, quando o João Goulart volta, ele obviamente volta contra o parlamentarismo, né? Ele volta pensando numa campanha para ser contra essa forma de governo e dá início aí uma campanha para que a população decida, né? A aprovação tem que ser nas urnas. E essa aprovação, essa consulta pública seria em 1965, mas a gente vai ver que o Jango vai adiantar. Então, graças a essa mobilização do Jango, né, do PDT, com apoio do PTB, e com o apoio dos sindicatos e movimentos populares, o plebiscito ele acontece em 6 de janeiro de 1963. E o resultado, vocês já sabem, né? Venceu o presidencialismo. Então, desde o momento em que o João Goulart recuperou os poderes presidenciais, né, ele passou a propor aí um conjunto de reformas visando democratizar o capitalismo brasileiro. Então, ele queria, lógico, também atingir as camadas mais pobres, ganhar essa popularidade, né? Então, ele não apenas defendeu o sindicato, como buscou aí outros movimentos sociais. E aí a gente pode observar o crescimento aí das ligas camponesas, que é o embrião do nosso MST hoje em dia, em que prega aí a reforma agrária, a União Nacional dos Estudantes com a reforma educacional e a Central Geral dos Trabalhadores, né, que defendia aí o fim da remessa de lucros. E o que seria essa remessa de lucros, gente? É todo o lucro dessas multinacionais que não ficam no Brasil, vão para o país de origem da empresa. Então, conhecidas aí como reformas de base, elas previam, entre outras medidas, a extensão do direito ao voto aos analfabetos e militares de baixa patente, a reforma agrária e educacional, a nacionalização das empresas farmacêuticas e de serviços públicos e a limitação, mais uma vez, da remessa de lucros para o exterior. Os trabalhadores e os setores populares formavam a base eleitoral do governo Jango e tiveram intensa atuação política, né, durante o período do seu governo. Os operários organizavam greves, os estudantes formavam organizações estudantis e os militares de baixa patente exigiam ser ouvidos por seus superiores, certo? Então, é muito importante a gente estar atento a esses movimentos que estavam ao lado do João Goulart. Bom, João Goulart também é associado ao comunismo, né? Falei tudo no slide anterior, mas nesse eu coloco aí que no plebiscito de 1963 vence o presidencialismo, né? Ele foi restabelecido, mas o João Goulart ele precisava de maior apoio aí no Congresso para aprovar as reformas de base que eu expliquei no último slide. Então, para minar a sua credibilidade, alguns setores da sociedade passaram a acusar, né, mais uma vez, como eu iniciei falando aqui nesse slide, o João Goulart de ser comunista, certo? Então, como escrito aí, os principais veículos, né, contra o João Goulart foi o IPES e o IBAD, o IPES, né, e o IPES é o Instituto de Pesquisa em Estudos Sociais. E o IBAD era o Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Ambos vinculavam aí oposição ao governo João Goulart. As críticas ao governo João Goulart não se restringiam somente a essa acusação de aproximação
com as camadas mais populares e aos sindicatos e tudo mais. Elas também tinham origem nas dificuldades da economia brasileira. Então, durante o seu governo, a inflação estava bastante alta, né? E o PIB do Brasil também tinha diminuído. Ciente de que as reformas, né, não seriam aprovadas pelo Congresso Nacional, o João Goulart ele resolveu instituí-las na marra, né? E que eu chamo isso de instituir na marra é instituir por meio de decretos anunciados em grandes comícios. Os dois primeiros foram assinados em 13 de março de 1964, né, que estatizavam aí as refinarias e definiam as áreas sujeitas à desapropriação para fins da reforma agrária. Então, só como eu falei aí de reforma agrária, quero voltar um pouquinho a falar das ligas camponesas. Em 1963, atendendo à pressão dos camponeses, o João Goulart ele cria o Estatuto do Trabalhador Rural, tá? A lei trabalhista, né, ela se estende aos trabalhadores rurais que não estavam ainda dentro dessas leis, as mesmas condições, os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos. Então, é só para demonstrar aí mais um grupo que estava apoiando o João Goulart. Mas nos comícios aí já em março de 1964, ficava clara aí a posição do João Goulart e da rede de apoio dele, né? A conspiração para depor o João Goulart se intensificou bastante. Os grandes proprietários rurais, os empresários e as forças armadas, eles passaram a conspirar aí contra o governo do João Goulart. E no dia 19 de março, os setores conservadores realizaram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade em São Paulo, mobilizando milhares de pessoas favoráveis à deposição do Jango. Esse grupo, ele se sentia ameaçado, né, pelo que eles chamavam de república sindicalista. Então, esse público de grandes empresários, grandes proprietários de terra, eles se sentiam ameaçados e estavam ali querendo, né, votando, apoiando a deposição do João Goulart pelas Forças Armadas. E na noite de 31 de março de 1964, tropas partiram de Minas Gerais com destino ao Rio de Janeiro. Então, cidades capitais como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, amanheceriam aí tomadas por tanques e armas do Exército. Lá em Brasília, o Jango ele não aceita essa deposição, ele não aceita inicialmente o golpe e viaja para Porto Alegre para mais uma vez, né, tentar articular uma resistência, mas ele não tem sucesso, né? No Congresso, a presidência seria declarada vaga, embora ele ainda não tivesse, né, aceitado assim claramente essa saída, e o presidente da Câmara ele seria empossado no lugar do João Goulart, que seria acusado de abandonar o país. Então, o presidente da Câmara em questão era o Ranieri Mazzilli, né? E em 2 de abril começava-se aí a organizar, né, essa declaração do posto de presidente vaga e uma liderança rápida, né, do Ranieri Mazzilli até passar efetivamente para as Forças Armadas. Então, a partir de então, que a gente identifica o golpe civil-militar, que por muito tempo se falou muito em golpe militar, em ditadura militar, mas a gente coloca esse nome aí de civil-militar porque teve apoio de civis, né? Não só a população, como politicamente também, certo? Mas esse é um assunto para outra aula. Essa aula de hoje finaliza aí o nosso intervalo democrático e a matéria da nossa tarefa avaliativa, tá? Então, estudem bastante, com bastante atenção, que tudo vai dar certo aí na tarefa no nosso 3º trimestre, tá bom, gente? Beijo grande para vocês. Se quiser tirar alguma dúvida, pode me mandar por e-mail, pode me perguntar. Eu quero deixar o mais claro possível a matéria para vocês, certo? Me despedi antes da hora, faltava ainda esse slide, mas já falei, né, da questão da posse temporária do Ranieri Mazzilli e da questão, né, desse golpe, da ditadura militar ser chamada de ditadura civil-militar, né, por esse apoio civil.
E me despeço de vocês. Já comecei a me despedir no outro slide. Esse aqui é só para mandar beijos. E depois da nossa tarefa avaliativa, a gente inicia essa matéria do golpe civil-militar. Certo? Beijo para vocês e até a próxima aula.